A inteligência artificial está mudando tudo no desenvolvimento de aplicativos. Ontem, acabei de receber uma ligação do meu amigo Paul. Ele acabou de ter uma ideia de um aplicativo móvel para treinar pessoas e eu disse: ok, ótimo, sabe de uma coisa? Vamos construir seu aplicativo antes de amanhã porque preciso publicar um vídeo no YouTube e adoraria documentar esse processo. E deixa eu confessar, antes de me comprometer a construir esse aplicativo para ele, eu nunca tinha programado um aplicativo móvel sozinho. Nunca, jamais. Mas desta vez, eu sabia que conseguiria graças à IA e consegui fazer em 24 horas. Neste episódio, vou mostrar tudo o que fiz para construir esse aplicativo. E não é só um aplicativo móvel, aliás. Também é uma interface web onde meu amigo Paul vai poder configurar o aplicativo dele, o prompt que ele quer enviar para o ChatGPT, etc. Então vamos direto ao ponto. Sou Amaury, fundador da CEO da MyCTO Friend, onde fundadores aprendem sobre startups de tecnologia. Com a série Startup Snack em podcast e YouTube, compartilhamos o essencial para facilitar sua jornada. Então, meu amigo Paul é um coach de vendas para startups e scale-ups, bastante conhecido em seu setor. E ontem ele estava se perguntando: ok, toda vez que faço uma sessão de coaching, geralmente passo pelo mesmo tipo de perguntas. Eu adoraria ter um aplicativo que não só fizesse as perguntas, mas, acima de tudo, compilasse os resultados para montar um roteiro de vendas. Então eu disse: sim, combinado, vamos construir isso. E aqui está, o aplicativo que construímos. Basicamente, eu estava procurando um aplicativo para meus vídeos, assim ele faz o trabalho. Nós conseguimos responder algumas perguntas que o Paul pode personalizar diretamente no painel de administração dele. E, uma vez que preenchemos todas as perguntas, basicamente teremos o roteiro. Sim, mais 2 perguntas e você vai ver o resultado. E bum! Aqui está o aplicativo. Ele está, claro, requisitando o OpenAI e gerando o roteiro. Aí está! Agora temos basicamente o roteiro que já é bem conhecido e, na verdade, o Paul agora pode colocar seu conhecimento no painel de administração para definir o prompt que ele quiser para orientar seus clientes. E isso é realmente incrível, porque agora ele pode editar seus usuários para basicamente ajustar o prompt que é enviado ao OpenAI, ver os roteiros de seus clientes também, além de editar ou reordenar as perguntas, se quiser. Tudo isso foi construído em 24 horas, sem nenhum tipo de preparação prévia. Foi tudo feito do zero. Então, se você quiser fazer praticamente a mesma coisa e construir um aplicativo, o mais importante não é realmente o código, e sim como fazer o prompt. Porque a IA, sim, está mudando tudo, mas existe um grande porém. Do meu ponto de vista, hoje em dia, a IA se comporta como um desenvolvedor júnior. Muito engenhoso, ele consegue aprender uma infinidade de coisas. Se você pedir qualquer coisa para ele, em algum momento você vai conseguir fazer. Mas às vezes, ele realmente se perde e pode se tornar um pesadelo lidar com código gerado por um júnior. E é isso que eu quero que você evite assistindo a este vídeo. Então vamos passar pelo processo e eu também vou compartilhar minhas dicas para evitar dificuldades ao construir um aplicativo com IA. Então, para começar, eu simplesmente lancei a ideia. Basicamente, eu estava elaborando a ideia. Então, eram as minhas especificações. Se eu avançar um pouco mais rápido, basicamente criei essas especificações. E depois que pedi para o ChatGPT resumir, fui para uma ferramenta curiosa chamada Ursaard, basicamente sem gerar IA. Eu queria experimentar esse tipo de ferramenta há um tempo e também tem o Figma, que agora lançou uma nova versão com IA. Ainda não tenho acesso, mas basicamente ele pode gerar uma nova tela usando IA. Então pedi para o ChatGPT basicamente resumir minhas especificações e pronto, processei diretamente no site. No site do Wizard, basicamente selecionei o estilo, coloquei minha cor e pronto. Ele estava gerando o design do meu aplicativo em cerca de 10 segundos. Então, muito interessante. Basicamente, essas são as telas que eu usei. Eu as modifiquei um pouco, removi algumas ações e algumas coisas. Depois, só tirei um print dessas telas e é isso. Basicamente, esse é o aplicativo que eu construí. E agora eu estava pronto para transformar esses prints de telas básicas em um aplicativo de verdade. Então, o que eu fiz em seguida foi reutilizar o aplicativo base que construí no meu último vídeo usando prompt, basicamente para gerar a estrutura, o aplicativo móvel básico. Um aplicativo vazio é fácil de encontrar,
chama-se APRONGED. Para gerar um aplicativo móvel real no Windsor, vou colocar o link desse vídeo nos comentários e também vou colocar o link do código base para download. Assim, se você quiser refazer basicamente o que eu fiz neste vídeo e construir seu próprio aplicativo, pode usar esse código-fonte base. E é assim que funciona. Você basicamente pega o código-fonte, abre o diretório no Windsurf, simplesmente seleciona esse diretório assim e pronto. Uma vez que estamos no Windsurf, preciso instalar o requisito. Então, para instalar algo, vamos precisar do que é chamado de terminal e também vamos precisar do AI Prompt. Eu acesso o README, que é a documentação, e aqui tenho a linha de comando que preciso copiar e colar. Não precisa entender o que ela faz, basta copiar e colar essa linha e ela vai instalar tudo o que é necessário no seu computador. E uma vez que terminamos, eu posso basicamente lançar o aplicativo diretamente no meu celular, graças ao Expo. O Expogo é um aplicativo móvel onde eu posso conectar basicamente os desenvolvimentos que estão acontecendo no meu computador e vê-los diretamente no meu celular. Então, o próximo passo foi fazer o upload da imagem das telas que eu queria. Então, basicamente, eu peguei essas telas que eu queria. Fui direto à direita, no Cascade, para basicamente indicar que eu queria desenvolver uma nova tela. E então eu fiz o upload da minha tela. Então, muito importante, como você pode ver, sem mudar a estrutura do nosso monorepo e do aplicativo móvel, você consegue alterar a tela de boas-vindas do app para exibir essa tela de login. Isso é algo muito importante porque, muitas vezes, o ChatGPT Cloud, ou seja lá o que estiver por trás do Windsurf, vai tentar reinventar a roda ou mudar tudo, quando na verdade só precisamos modificar uma pequena coisa. Então é muito importante lembrar disso com frequência. E é isso. Se eu não quiser testar o aplicativo no meu celular, posso usar o emulador, o simulador, que basicamente é fornecido no Mac. E aqui vamos nós. Eu tenho meu aplicativo com minha tela de login. Por enquanto, nada funciona, é claro, porque foi apenas uma transformação de tela. Mas ele entendeu que isso é um campo, e agora podemos, digitar coisas. Depois eu posso fornecer alguns feedbacks. Por exemplo, quando eu estava carregando este formulário, o botão de registro estava, oculto. E na verdade, como você pode, talvez tenha visto com isso, você vai poder ver neste vídeo, levou um tempinho para eu, realmente corrigir o problema. Então agora estou no emulador, no simulador. Eu estava fechando o aplicativo várias e várias vezes, e a única maneira de conseguir foi, na verdade, em algum momento, porque eu pedi umas 2 ou 3 vezes, tirar uma captura de tela. Eu tirei uma captura de tela, basicamente da tela, para mostrar a ele que, basicamente, o botão de registrar estava escondido. E assim que eu tirei a captura de tela, bum! Na próxima, fase, funcionou perfeitamente e resolveu o problema na hora. E foi exatamente isso que ele fez. Aqui está. Pelo menos conseguimos ver o botão de registrar, mas é um simulador de iPhone bem antigo. Estamos em um SE, então basicamente um bem pequeno. Então para mim parece estar tudo certo. E claro, você pode imaginar que eu fiz exatamente o mesmo para outra tela, descrevendo no prompt o que eu queria fazer e basicamente dizendo, ok, quando alguém clicar no botão nesta tela, redirecione para aquela tela. Eu adoraria dizer que tudo correu muito, muito bem do início ao fim deste desenvolvimento, mas não foi assim. Eu realmente achava que conseguiria fazer em 2 ou 3 horas. Acabou levando mais 5 ou 6, talvez até 7. Eu nem sei ao certo. Eu realmente não contei. E aqui estão basicamente todos os problemas e dificuldades que enfrentei. Primeiro, mais uma vez, nunca crie um prompt que implique muitas tarefas porque, muito frequentemente, como se fosse um desenvolvedor júnior, ele vai tentar coisas ou talvez ache que pode melhorar outra coisa. Não, apenas foque no que eu pedi. É só isso. Segundo ponto, preste atenção a decisões preguiçosas para evitar bugs. Às vezes, quando nos deparamos com bugs, basicamente copiamos e colamos o erro que aparece no terminal e simplesmente pedimos, só conserta isso, por favor. Às vezes, ele simplesmente diz, certo, se na versão 2 não funcionar, posso usar a função baseada em fogo na versão 1, e assim por diante. E de repente você quebra tudo. Você está quebrando absolutamente tudo, e depois é um pesadelo reverter as mudanças. Então, certifique-se de que ele mantenha a consistência para continuar usando o mesmo framework, as mesmas bibliotecas, e não refatore ou reorganize as coisas por toda parte, porque depois vira um pesadelo. E eu tive que reverter 2 ou 3 vezes durante esse projeto. E, na verdade, essa é outra dica. Quando estiver diante de um bug grande, não hesite em pedir para desenvolver uma nova versão, mesmo que seja separadamente.
Por exemplo, ele desenvolveu algo na versão 1. Eu disse, não, sabe de uma coisa? A versão 1 não funciona. Reconstrua na versão 2. Use as bibliotecas atualizadas. Atualize tudo. Faça algo limpo para que eu possa adicionar outras funcionalidades depois. E ele fez isso em, tipo, 1 ou 2 prompts, já estava funcionando de imediato, enquanto eu estava, foi algo como 20 minutos lutando com a primeira versão, então não hesite em reconstruir as coisas. E nesse sentido, é ainda mais fácil reescrever o prompt novamente. Basicamente, se a IA gerar alguns erros, pode ser porque o seu prompt estava muito vago ou amplo demais. Então pode ser melhor e mais benéfico basicamente desfazer tudo o que foi feito nos últimos prompts e dizer, ok, agora vou dar apenas um passo bem pequeno para testar e garantir que tudo o que eu pedir funcione. E falando sobre bons prompts, não hesite em lembrá-lo de que estamos construindo este aplicativo. Eu quero que você apenas atualize o diretório do aplicativo móvel, e posso fornecer o diretório se você souber como fazer isso. E lembre-o de não refatorar nada, de não trocar nenhuma biblioteca, de não reestruturar as coisas, porque é isso que ele costuma fazer com muita frequência. E mais algumas dicas finais. Teste ao longo do processo. Não avance de funcionalidade em funcionalidade sem testar. Essa é a melhor maneira de acabar com algo que você não conseguirá gerenciar depois. Então teste sempre e com frequência o que está funcionando. E eu diria até que, mesmo que às vezes você trabalhe no aplicativo móvel ou no admin, é preciso ir e voltar entre o aplicativo móvel, o back-office e, se você tiver algumas funções de back-end também, porque às vezes você muda a estrutura do banco de dados, e isso pode impactar e quebrar coisas em todos os aplicativos, basicamente. E por fim, quando você estiver muito travado, e isso aconteceu comigo quando eu basicamente pedi para ele conectar o OpenAI, nada muito técnico, mas eu pedi basicamente, não estava funcionando. Então, o que eu fiz foi dizer, ok, eu preciso testar a API, eu preciso ter certeza de que o back-end, a função que você está construindo, funciona. Você pode criar um arquivo que eu possa usar para testar essa API? E foi exatamente isso que ele fez. Basicamente, ele criou um diretório de teste com sign-in REST, e aqui colocamos basicamente todas as informações sobre a conexão. Então, basicamente, é principalmente este aqui, o token da API. E depois isso me permitiu criar algumas funções, por exemplo, a função de login que eu posso testar aqui, a requisição de login, estrondo. Aqui eu tenho minha requisição de login com toda a autenticação. É uma resposta ok, funciona. Depois disso eu gerei outra, gerar um script de vendas. Então, basicamente aqui eu posso enviar uma requisição, posso clicar aqui. Claro, isso leva um pouco de tempo. Eu basicamente descarreguei o banco de dados. Então, basicamente aqui, o ID do script que estava aqui não funciona mais. Ok, mas basicamente, se eu pegar algo que realmente existe no meu banco de dados e colocar de volta no meu teste, que foi basicamente o que eu fiz esta tarde, agora se eu enviar a requisição, basicamente deve funcionar. Então podemos ver que está aguardando. Se está aguardando, a OpenAI está trabalhando e basicamente gerando meu script de vendas. Aqui está, tenho meu script de vendas, tudo certo, está funcionando. Tudo isso para dizer que, com o desenvolvimento de IA, ou basicamente desenvolvimento feito por IA, testar é realmente fundamental. E isso realmente me levou ao meu próximo desafio, porque sinto que podemos fazer muito melhor do que levar 5 horas para construir uma aplicação. Acho que poderíamos fazer isso em 1 ou 2 horas. Estou bastante satisfeito com o que fiz, porque há alguns meses isso me levaria 1 ou 2 semanas. Mas realmente sinto que o próximo desafio do desenvolvimento feito por IA está nos testes automatizados. E esse é, na verdade, o tema do próximo de um dos próximos vídeos que vou produzir, que é como criar uma função que teste, ao longo do processo, tudo o que é desenvolvido pela IA, para que você possa economizar muito tempo no desenvolvimento feito por IA. Então fique ligado, inscreva-se no canal se ainda não fez isso, e mais uma coisa. Se você tem um projeto de startup e quer que a gente te ajude a acelerar, atualmente estou treinando alguns desenvolvedores incríveis com quem venho trabalhando há anos. E basicamente estou ensinando a eles como co-desenvolver com IA junto com o cofundador ou, basicamente, o dono do projeto. Então, se tiver interesse e quiser saber mais sobre essa nova oferta, é só acessar miketofriend.com.co.contact. Mande uma mensagem para a gente. Ainda não foi lançado e temos uma oferta especial para os primeiros que entrarem em contato conosco, porque
Pelo que eu pude ver até agora, sim, a IA pode desenvolver coisas incríveis e pode funcionar para fundadores sem conhecimento técnico, mas ainda não está suficientemente pronta para lidar com todos os aspectos técnicos do desenvolvimento de software. E, sinceramente, fundadores totalmente não técnicos podem realmente ter dificuldades para construir algo e talvez nunca cheguem a lançar nenhum programa, enquanto, na verdade, trabalhar com alguém que saiba como orientá-los pode economizar muito tempo. Mas eu vou te contar mais nos próximos vídeos também. Então, até lá, espero que você tenha gostado desse vídeo e pretendo fazer muitos outros como este nas próximas semanas também. Então compartilhe seu comentário, suas perguntas no chat ou na seção de comentários e terei prazer em responder sua pergunta quando puder. E até lá, estou ansioso para ouvir de você. Tchau, até mais.